O sol nascia timidamente sobre a selva de pedra de São Paulo, pintando o horizonte com tons de cinza e laranja pálido, enquanto as torres espelhadas dos jardins refletiam a opulência silenciosa de um mundo inalcançável. As ruelas estreitas de Heliópolis já fervilhavam com a vida sofrida de milhares de trabalhadores. Era o início de mais uma jornada exaustiva para muitos, marcada pela fumaça dos escapamentos e pelo barulho constante das buzinas que ecoavam entre os prédios luxuosos e os barracos empilhados uns sobre os outros. Na encosta íngreme daquela comunidade vibrante, dentro de sua cobertura cinematográfica, Antônio Cavalcanti observava a cidade através de imensas paredes de vidro que pareciam isolá-lo da realidade mundana. O silêncio no apartamento era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac rítmico de um relógio antigo de fabricação suíça. Ele segurava uma xícara de café preto, sentindo o amargor na garganta que combinava perfeitamente com a solidão que carregava no peito desde a tragédia. Sua fortuna, embora vasta e imensurável, não conseguia comprar a paz que ele tanto almejava após a perda devastadora de sua amada esposa naquele fatídico acidente. Distante dali, em um pequeno cômodo com paredes de tijolo aparente, Maria Aparecida, carinhosamente chamada de Cida, ajoelhava-se diante de um pequeno altar improvisado. Uma vela solitária iluminava a imagem desgastada de Nossa Senhora Aparecida, a quem ela confiava suas dores e esperanças todas as manhãs. Com as mãos calejadas pelo trabalho pesado, ela pedia proteção para sua mãe doente e força para enfrentar as 14 horas de serviço que a esperavam. A fé era o único combustível que impedia aquela mulher de sucumbir diante da pobreza extrema que a cercava tão cruelmente todos os dias. A mãe de Cida, Dona Lourdes, murmurava palavras sem sentido em sua cama estreita, perdida nos labirintos cruéis da doença de Alzheimer. Cida limpava o rosto da idosa com uma ternura infinita, trocando seus lençóis e garantindo que ela tomasse o pouco remédio que o posto de saúde local fornecia. Cada gesto da filha era carregado de uma paciência divina, um sacrifício silencioso que ninguém além das paredes úmidas daquele barraco testemunhava. Ela sabia que sua partida diária para o trabalho era necessária, mas o coração sempre apertava de muita angústia e uma tristeza profunda. Para chegar ao elegante bistro Estrela no centro da metrópole, Cida precisava enfrentar uma odisseia diária através do transporte público caótico e superlotado. Ela caminhava apressada pelas ladeiras de terra batida, esquivando-se de poças de água e do lixo acumulado, até alcançar a parada de ônibus. 3 conduções diferentes eram necessárias para atravessar o abismo social que separava sua casa da vizinhança onde servia os poderosos. Mesmo exausta antes mesmo de começar o turno, ela mantinha o uniforme impecavelmente branco dentro de uma sacola plástica, protegida com muito cuidado e um carinho especial. Antônio caminhou até o quarto de seu filho Luan, onde o menino permanecia estático em sua cadeira de rodas ultra-tecnológica. Os olhos do pequeno, embora brilhantes, pareciam perdidos em um horizonte que ninguém mais conseguia enxergar ou compreender. O bilionário sentia uma pontada de culpa dilacerante cada vez que olhava para as pernas imóveis da criança. Lembrando-se do acidente que mudou tudo, ele tentava falar algo carinhoso, mas as palavras morriam em sua boca seca, resultando em apenas um suspiro pesado e um toque desajeitado no ombro do filho amado, que não respondia. O império agrícola de Antônio exigia decisões frias e cálculos precisos, algo que ele fazia com uma maestria quase robótica em seu escritório luxuoso. Ele assinava contratos de milhões de reais, enquanto secretárias eficientes entravam e saíam com documentos que decidiam o futuro de milhares de famílias brasileiras. Entretanto, nada disso preenchia o vazio existencial que o consumia por dentro, tornando-o um homem amargo e distante de seus próprios sentimentos. O sucesso financeiro era apenas uma máscara de ferro que ele usava para esconder a fragilidade de uma alma profundamente ferida e sem rumo algum. Ao chegar ao restaurante, Cida trocava sua roupa simples pelo avental de servente, transformando-se em uma peça invisível na engrenagem do luxo paulistano. O gerente,
Um homem rígido e impaciente. Gritava ordens constantes enquanto o aroma de especiarias, caras e vinhos importados inundava o ambiente sofisticado. Ela não reclamava. Apenas abaixava a cabeça e executava suas tarefas com uma dedicação admirável, limpando taças de cristal que valiam mais do que seu aluguel mensal. Seu foco era sobreviver a mais um dia de humilhações veladas para garantir o pão na mesa de sua casa. Naquela manhã específica, o clima no Bistro Estrela estava mais tenso do que o habitual, devido à reserva de uma autoridade importante. Cida organizava os talheres de prata com precisão milimétrica, sentindo o estômago roncar levemente, já que seu café da manhã fora apenas uma fatia de pão amanhecido. Ela sussurrava orações curtas entre um prato e outro, pedindo a Deus que sua mãe estivesse bem na companhia da vizinha solidária que a ajudava. A luz que entrava pelas janelas coloniais do restaurante iluminava seu rosto sereno, destacando uma beleza natural que a miséria não conseguia apagar totalmente. Antônio olhou para o calendário sobre sua mesa de mogno e percebeu, com um aperto no peito, que hoje seria o aniversário de sua falecida esposa. Uma onda de tristeza profunda o atingiu, fazendo-o cancelar todas as reuniões importantes da tarde para ficar com Luan. Ele decidiu que levaria o menino para almoçar fora. Um gesto raro que ele esperava que trouxesse algum lampejo de alegria ao filho. Sem saber, ele escolheu o Bistro Estrela, o local favorito dela, dando início a uma sequência de eventos que mudariam suas vidas de forma absolutamente definitiva e inesperada. O carro blindado de Antônio deslizou suavemente pelas ruas, transportando o pai e o filho em um casulo de segurança e isolamento absoluto. Luan observava a movimentação externa através do vidro escuro, mantendo aquela expressão enigmática que tanto angustiava o coração de Antônio diariamente. O motorista ajudou a posicionar a cadeira de rodas na rampa de acesso do restaurante, enquanto os pedestres curiosos olhavam com uma mistura de pena e respeito. Antônio odiava ser o centro das atenções, mas sua presença imponente comandava o respeito imediato de todos os funcionários que aguardavam na entrada principal do local. Ao entrarem no salão principal, o som ambiente de música clássica parecia suavizar a tensão que Antônio carregava em seus ombros largos. Ele escolheu uma mesa mais reservada, longe do fluxo constante de pessoas, buscando um pouco de privacidade para o momento delicado com o filho. Cida, que estava terminando de organizar o setor lateral, sentiu uma estranha vibração no ar ao ver aquela criança frágil na cadeira de rodas. Ela não viu o bilionário arrogante, mas sim um pai perdido e um menino que precisava desesperadamente de um carinho que o dinheiro jamais compraria. O menu era vasto e complexo, mas Antônio mal conseguia se concentrar nos pratos enquanto tentava, sem sucesso, arrumar o guardanapo no colo de Luan. Suas mãos tremiam levemente, denunciando o desconforto de um homem que sabia comandar exércitos de funcionários, mas não sabia lidar com a fragilidade humana. Ele chamou o garçom com um gesto brusco, exigindo atenção imediata, enquanto o suor frio brotava em sua testa. A tristeza do aniversário de morte de sua esposa pesava como uma âncora, tornando cada movimento uma batalha dolorosa contra a própria memória e o arrependimento constante. Cida foi designada para auxiliar no serviço da mesa de Antônio, já que os outros funcionários pareciam intimidados pela aura severa do empresário. Ela se aproximou com um sorriso discreto e um olhar cheio de compaixão, ignorando a rispidez inicial do homem que mal olhava em sua direção. Com movimentos graciosos e gentis, ela começou a servir a água, certificando-se de que a temperatura estava perfeita para o paladar exigente. Seu coração batia forte, não pelo status social de Antônio, mas pela conexão imediata que sentiu com o silêncio profundo e triste do pequeno e frágil Luan. Luan parecia mais inquieto do que o normal naquela tarde, talvez sentindo a carga emocional pesada que emanava de seu pai, angustiado. Ele começou a emitir pequenos sons guturais e a balançar a cabeça de forma rítmica, um sinal claro de que estava entrando em um estado de crise emocional. Antônio, sentindo-se exposto e impotente, tentou segurar as mãos do filho,
Mas isso só serviu para agitar ainda mais o menino. Os outros clientes começaram a lançar olhares de julgamento e desconforto, aumentando a sensação de desastre iminente que pairava sobre aquela mesa luxuosa e fria. Em um momento de puro desespero, Luan acabou esbarrando em um copo de suco, que se estilhaçou no chão e molhou sua roupa especial. Antônio paralisou, não pela sujeira, mas pela incapacidade absoluta de consolar o próprio filho diante de estranhos em um local tão público. Ele sentiu o peso do fracasso como pai esmagar seus pulmões, enquanto as lágrimas de frustração ameaçavam transbordar de seus olhos endurecidos. Foi nesse exato segundo que Cida interveio. Não como uma serva cumprindo um dever, mas como uma mulher movida por um instinto maternal e divino, muito poderoso, sem hesitar por um único instante. Cida ajoelhou-se no chão molhado, ignorando completamente o estrago em seu uniforme, impecavelmente branco, e a etiqueta do local. Ela pegou as mãos de Luan com uma delicadeza infinita, olhando diretamente em seus olhos com uma ternura que parecia emanar de sua própria alma. Começou a sussurrar palavras doces em um tom baixo, quase como um acalento, fazendo com que os espasmos do menino diminuíssem gradualmente. O toque de suas mãos calejadas transmitia uma segurança que o menino não sentia há anos, acalmando a tempestade que rugia dentro dele. Antônio observava a cena em um silêncio absoluto, sentindo uma mistura estranha de choque, alívio e uma curiosidade profunda sobre aquela mulher desconhecida. Ele nunca tinha visto ninguém tratar seu filho com tamanha naturalidade e amor desinteressado, especialmente alguém que vivia em uma realidade tão distinta da sua. O restaurante inteiro parecia ter parado para assistir àquele momento de humanidade pura, que transcendia as barreiras sociais e financeiras impostas pela sociedade. Algo dentro da carapaça de gelo de Antônio começou a rachar, permitindo que uma luz esquecida começasse a penetrar em seu coração endurecido pela dor, com uma agilidade impressionante. Cida limpou a mesa e a roupa de Luan, sempre mantendo o contato visual reconfortante com a criança necessitada. Ela agia com uma dignidade que ofuscava o brilho dos talheres de prata e das joias usadas pelas outras clientes do estabelecimento. Antônio percebeu que aquela mulher possuía uma riqueza interior que ele jamais conseguiria acumular com todos os seus bilhões e empresas de sucesso. Ele sentiu uma vontade súbita de saber seu nome, de entender de onde vinha tanta luz em meio a um mundo que ele considerava apenas cinza e sem vida. Quando finalmente conseguiu se recompor, Luan esboçou o que parecia ser o início de um sorriso tímido, algo que Antônio não via há meses. A gratidão que o bilionário sentiu naquele momento foi tão intensa que ele quase perdeu o fôlego, ficando sem palavras diante da simplicidade de Cida. Ela se levantou silenciosamente, pediu desculpas pelo transtorno com uma humildade tocante e começou a se retirar para a cozinha do restaurante. Antônio a seguiu com o olhar, sentindo que sua vida, de alguma forma, nunca mais seria a mesma após aquele breve e poderoso encontro de almas tão diferentes. O resto do almoço transcorreu em uma paz que Antônio considerava impossível de alcançar, dada a turbulência emocional que começou o dia. Ele não conseguia tirar a imagem de Cida cuidando de Luan da cabeça, comparando-a com as inúmeras enfermeiras caras que ele havia contratado. Nenhuma delas tinha aquele brilho nos olhos, ou aquela capacidade de cura, através do toque sincero e da voz mansa que a servente demonstrara. Ele pagou a conta com uma gorjeta generosa, mas sabia que nenhum valor monetário poderia recompensar o que ela fizera pelo seu filho amado naquela tarde memorável e transformadora. Cida entrou na cozinha com as mãos trêmulas, sentindo o peso dos olhares reprovadores de seus colegas que temiam qualquer deslize. O gerente, Sinha, Ricardo, aproximou-se com o rosto avermelhado, acusando-a de quebrar o protocolo de discrição exigido em um estabelecimento tão renomado. Ela abaixou a cabeça, pedindo desculpas em voz baixa, enquanto secava o avental molhado com um pano de prato encardido. Sua mente, entretanto, ainda estava voltada para o olhar suplicante do pequeno Luan, que parecia ter encontrado um refúgio temporário em seus braços tão cansados e humildes.
Antônio observava a movimentação através da porta entreaberta da cozinha, sentindo uma indignação crescente ao ver a forma ríspida como a servente era tratada. Ele, que sempre fora um homem de poucas palavras e decisões pragmáticas, sentiu um impulso desconhecido de protegê-la daquela injustiça descarada. Luan estava estranhamente calmo em sua cadeira, mantendo os olhos fixos na direção por onde a mulher havia desaparecido momentos antes. O bilionário percebeu que aquela desconhecida havia conseguido em minutos o que os melhores especialistas do mundo não alcançaram em anos de tratamentos caríssimos. A humilhação sofrida por Cida não era novidade em sua rotina marcada por sacrifícios e pela necessidade de manter o emprego a qualquer custo. Ela sabia que precisava daquele salário para comprar os remédios de sua mãe e para pagar as dívidas acumuladas por seu irmão Tiago. Cada palavra dura do gerente era recebida com um silêncio resiliente. Uma armadura que ela construíra ao longo de anos, vivendo nas margens da sociedade paulistana. No fundo de seu coração, ela oferecia aquele sofrimento a Deus, acreditando que cada provação tinha um propósito maior em sua vida. Ao retornar para a mesa, Antônio solicitou a conta com uma expressão de seriedade que fez o garçom se apressar imediatamente em sua direção. Ele deixou uma nota de valor elevado sobre a mesa de mogno, mas seus olhos procuravam novamente pela figura de Cida no salão. Antes de sair, ele chamou o gerente para um canto discreto, usando seu tom de voz autoritário que costumava fechar grandes negócios agrícolas. Ele elogiou a conduta da funcionária, deixando claro que sua intervenção havia evitado um desastre maior e salvo a reputação do restaurante naquela tarde. O sol começava a se pôr atrás dos arranha-céus quando Cida finalmente terminou seu turno exaustivo e saiu pela porta lateral, reservada aos funcionários. Ela caminhou apressada em direção ao ponto de ônibus, sentindo o cansaço acumulado nas pernas e a preocupação constante com o estado de saúde de Dona Lourdes. O contraste entre o luxo do restaurante e o asfalto quente da rua era um lembrete cruel de sua realidade cotidiana e implacável. Ela não percebeu que, estacionado a alguns metros dali, um carro blindado preto a observava discretamente enquanto ela atravessava a movimentada avenida. Antônio sentia uma curiosidade que beirava a obsessão. Algo que nunca havia experimentado com uma pessoa de classe social tão distinta da sua realidade. Ele ordenou que seu motorista seguisse o ônibus de Cida, mantendo uma distância segura para não ser notado pela mulher ou por outros passageiros. Ver a servente lutando por um espaço no transporte coletivo superlotado trouxe uma pontada de remorso ao bilionário que vivia cercado de confortos extremos. Ele começou a questionar a justiça de um mundo onde uma alma tão generosa e bondosa precisava enfrentar tantas dificuldades para sobreviver dignamente. Durante o longo trajeto até Heliópolis, Cida aproveitou para fechar os olhos e rezar o terço que carregava sempre no bolso de seu casaco simples. Cada conta do rosário representava um pedido por sua família e um agradecimento pela oportunidade de ter ajudado aquela criança rica e triste. Ela não sentia inveja da fortuna de Antônio, mas sim uma profunda compaixão pela solidão que emanava dos olhos daquele pai desesperado e impotente. Para ela, a verdadeira riqueza estava na paz de espírito e na capacidade de amar o próximo, independentemente de títulos ou de contas bancárias. O ônibus finalmente parou na entrada da comunidade, onde o asfalto dava lugar à terra batida e ao emaranhado de fios elétricos suspensos. Cida desceu com cuidado, cumprimentando os vizinhos que ainda estavam nas portas de seus barracos, buscando um pouco de ar fresco naquela noite abafada. O cheiro de esgoto aberto e de comida simples sendo preparada preenchia o ambiente, criando uma atmosfera que Antônio observava com choque absoluto de dentro do carro. Ele nunca tinha entrado em uma favela de verdade, e a realidade ali era muito mais crua do que qualquer reportagem televisiva. Ao chegar em casa, Cida foi recebida pelo grito estridente de sua mãe, que novamente não a reconhecia e chamava por parentes já falecidos. Ela respirou fundo, guardou suas preocupações e assumiu o papel de cuidadora
com uma doçura que parecia não ter fim nem limites. Preparou uma canja rala de galinha e alimentou a idosa com paciência, limpando cada gota que caía sobre o lençol, desbotado pela lavagem constante. Naquele momento, ela era o único pilar que sustentava o que restava de sua família desestruturada, mantendo acesa a chama da esperança e da fé cristã. Tiago entrou no barraco pouco depois, com os olhos avermelhados e o hálito exalando o cheiro forte de cachaça barata consumida no bar da esquina. Ele começou a exigir dinheiro da irmã, alegando que precisava pagar uma dívida urgente com homens perigosos que controlavam o tráfico na região. Cida tentou argumentar, explicando que o pouco que tinha era para os remédios de Dona Lourdes, mas a discussão subiu de tom rapidamente. Ela chorava em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade e o medo constante de que o irmão acabasse perdendo a vida naquela espiral de vícios. Do lado de fora, Antônio ouvia os gritos e a agitação que vinham da pequena construção de tijolos, sentindo uma urgência em intervir naquela situação dramática. Ele percebeu que a vida de Cida era uma sucessão de batalhas invisíveis contra a pobreza, a doença e a negligência de quem deveria proteger. Lá, aquela mulher, que havia trazido paz ao seu filho em um momento de crise, estava agora enfrentando sua própria tempestade, sem ajuda. Ele pegou o celular para ligar para seu chefe de segurança, mas hesitou, temendo que uma intervenção precipitada pudesse causar mais problemas para a jovem servente. Luan, que estava no banco de trás do carro, parecia agitado novamente, como se percebesse que algo importante estava acontecendo naquela rua escura e barulhenta. Antônio olhou para o filho e viu nele um desejo mudo de se aproximar daquela mulher que o tocara com tanta alma. O bilionário percebeu que o destino os havia unido naquele restaurante por um motivo que transcendia o acaso ou a simples coincidência de horários. Ele sentiu que tinha em suas mãos o poder de mudar a vida de Cida para sempre. Mas precisava agir com cautela e sabedoria absoluta. A noite avançava e Cida finalmente conseguiu acalmar o irmão, que acabou caindo em um sono profundo e pesado sobre o sofá velho da sala. Ela se sentou à mesa da cozinha, contando as poucas moedas que restavam em sua carteira e percebendo que o mês seria ainda mais difícil, uma lágrima solitária rolou por seu rosto, mas ela a limpou rapidamente, lembrando-se das palavras do padre sobre a perseverança diante das tribulações. Ela sabia que Deus não dava um fardo maior do que se pode carregar, mesmo quando a carga parecia ser pesada demais. Antônio decidiu que não poderia simplesmente ir embora sem fazer nada, sentindo que sua consciência não o deixaria dormir em paz naquela noite fria. Ele saiu do carro, sob o olhar preocupado de seu motorista e de seu segurança pessoal, caminhando em direção à porta humilde do barraco de Cida. Os moradores locais observavam o homem elegante com desconfiança, mas sua postura resoluta impedia qualquer tipo de abordagem agressiva ou desrespeitosa. Ele bateu na porta de madeira compensada, sentindo o coração bater com uma força que ele não sentia há muito tempo em sua vida pessoal. Quando Cida abriu a porta e viu o rosto de Antônio iluminado pela luz fraca do poste da rua, ela quase perdeu o equilíbrio. O susto foi tão grande que ela levou a mão ao peito, tentando entender o que aquele homem tão poderoso fazia em sua humilde residência. Ele pediu licença com uma educação impecável, entrando no pequeno cômodo que cheirava a desinfetante e a sopa caseira. Sentindo o contraste imediato, ele não disse nada sobre a pobreza do lugar. Apenas olhou nos olhos dela com uma sinceridade que a desarmou completamente em segundos. Antônio explicou que o gesto dela no restaurante havia tocado seu coração de uma forma profunda e que ele não conseguia parar de pensar no bem. Ele contou sobre as dificuldades de Luan e sobre como a conexão entre os dois parecia ser algo especial e raro de encontrar. Cida ouvia tudo em silêncio, sentindo uma mistura de vergonha pela sua situação e uma esperança renovada que começava a florescer. Ela percebeu que aquele homem, apesar de toda a riqueza, carregava uma dor tão grande quanto a dela, apenas com uma embalagem externa diferente. Ele fez uma proposta que parecia saída de um sonho. Queria que ela deixasse o restaurante
para se tornar a cuidadora oficial de seu filho Luan. O salário oferecido era 10 vezes superior ao que ela ganhava, além de assistência médica completa para sua mãe e ajuda profissional para o irmão. Cida ficou em silêncio por um longo tempo, processando a magnitude daquela oferta que poderia mudar o destino de toda a sua família. Ela olhou para o altar de Nossa Senhora e sentiu que sua oração matinal havia sido finalmente ouvida e atendida. Antônio garantiu que ela teria total autonomia para cuidar de Luan e que sua presença na mansão traria a luz que faltava naquele ambiente sombrio. Ele não estava comprando o seu serviço, mas sim pedindo que ela compartilhasse o dom da compaixão que ele tanto admirava nela. Cida sentiu uma hesitação natural, temendo o que as pessoas diriam de uma mulher pobre entrando em uma casa tão rica e poderosa. Entretanto, ao olhar para a foto de sua mãe jovem sobre a estante, ela soube que não tinha o direito de recusar aquela oportunidade divina. O acordo foi selado com um aperto de mãos que simbolizava a união de dois mundos que a sociedade brasileira insiste em manter separados e distantes. Antônio sentiu um alívio imenso, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo que ele voltasse a respirar com mais facilidade. Ele prometeu que enviaria um carro para buscar lá na manhã seguinte, garantindo que tudo seria feito com a maior discrição e respeito possíveis. Cida acompanhou-o até a porta, vendo o veículo luxuoso desaparecer na escuridão da favela, deixando para trás um rastro de poeira e esperança. Naquela noite, Cida não conseguiu dormir, passando as horas em claro enquanto organizava suas poucas roupas e preparava a medicação da mãe para a viagem. Ela sentia que estava prestes a atravessar um portal para uma vida completamente nova, cheia de desafios e de preconceitos que teria que enfrentar. Sua fé lhe dizia que nada acontece por acaso e que aquele encontro no Bistro Estrela era o início de uma grande missão. Ela abraçou Dona Lourdes com força, prometendo que os dias de escassez e de sofrimento estavam finalmente chegando ao fim para ambas as duas. Enquanto isso, na mansão dos Cavalcanti, Antônio observava Luan dormir com uma serenidade que ele não via há muitos anos em seu pequeno rosto pálido. Ele sentia que havia tomado a decisão mais correta de sua vida, deixando de lado o orgulho e as convenções sociais para buscar a cura. O bilionário percebeu que a verdadeira caridade não é dar o que sobra, mas sim abrir espaço para que o amor e a bondade entrem. Ele olhou para as estrelas através da claraboia, sentindo que, pela primeira vez, sua esposa estaria sorrindo de algum lugar lá em cima. O capítulo se encerra com o amanhecer de um novo dia, onde o sol brilhava com uma intensidade diferente sobre a cidade de São Paulo. Cida estava pronta, vestida com sua melhor roupa, aguardando ansiosamente na porta de seu barraco com uma pequena mala de papelão e muita fé. O motorista de Antônio chegou pontualmente, abrindo a porta do carro com um respeito que ela nunca havia recebido de ninguém fora de sua comunidade. Ela entrou no veículo, deixando para trás as ruelas de Heliópolis e partindo em direção a um futuro que o destino havia traçado cuidadosamente. A imponente mansão dos Cavalcanti erguia-se como um castelo de cristal e concreto no coração do Morumbi, cercada por muros altos e vigiada por câmeras silenciosas. Cida sentiu um frio na barriga ao atravessar o portão principal, segurando sua pequena mala de papelão com uma força que denunciava seu nervosismo evidente. O jardim perfeitamente desenhado, com suas fontes jorrando água cristalina e flores exóticas, parecia um cenário de filme para aquela mulher que até ontem pisava no barro de Heliópolis. Ela respirou fundo, buscando na fé a coragem para não retroceder diante de tanta grandeza. Dentro da residência, o mármore importado refletia a luz dos candelabros franceses, criando um ambiente de sofisticação que chegava a ser intimidante para quem nunca conheceu o luxo. A governante da casa, Dona Adelaide, recebeu Cida com um olhar gélido e inquisidor, medindo-a de cima a baixo com um desprezo que não se preocupou em esconder. Para Adelaide, aquela mulher simples da favela era apenas uma intrusa que não pertencia àquele universo de etiqueta e silêncios ensaiados.
Cida apenas abaixou a cabeça, sentindo o peso do preconceito que seria sua sombra constante naquela jornada. Antônio observava a chegada de Cida através de um monitor em seu escritório particular, sentindo uma estranha mistura de esperança e receio em seu coração endurecido. Ele percebeu o desconforto dela diante da frieza de Adelaide e quase sentiu vontade de intervir, mas decidiu observar como ela lidaria com as primeiras barreiras sociais. O bilionário estava acostumado a lidar com pessoas que buscavam apenas seu dinheiro, mas algo na dignidade de Cida sugeria que ela estava ali por um propósito muito mais nobre. Ele desejava intensamente que sua intuição estivesse correta sobre aquela mulher. Luan estava em seu quarto, cercado por brinquedos caríssimos que ele mal conseguia tocar, mergulhado naquele isolamento emocional que tanto torturava seu pai todos os dias. Quando Cida entrou no recinto, o ar pareceu mudar de densidade, tornando-se mais leve e carregado de uma energia que o menino percebeu imediatamente com seus sentidos aguçados. Ela não começou a trabalhar de forma mecânica, mas sentou-se no chão, na altura da cadeira de rodas, iniciando uma conversa suave, como se ele pudesse responder. A voz dela era um bálsamo que acalmava os nervos feridos. Enquanto Cida tentava se adaptar à rotina luxuosa, as sombras de seu passado em Heliópolis continuavam a persegui-la de forma implacável e assustadora através de mensagens telefônicas. Seu irmão, Tiago, estava cada vez mais mergulhado em dívidas com os agiotas da comunidade, que não aceitavam desculpas e exigiam pagamentos imediatos sob ameaças de violência. A jovem sentia o coração apertado entre dois mundos opostos, a tranquilidade da mansão e o perigo iminente que rondava sua família no barraco simples. Ela rezava em silêncio, pedindo que Deus protegesse sua mãe doente. Antônio, movido por uma necessidade de controle e por um interesse genuíno, contratou um investigador particular para entender profundamente as raízes daquela mulher que agora cuidava de seu filho. Ele recebeu um relatório detalhado sobre as dificuldades financeiras de Cida, as internações frequentes de Dona Lourdes e o envolvimento perigoso de Tiago com o crime organizado local. Ao ler sobre a luta diária dela para manter a dignidade em meio ao caos, o bilionário sentiu uma admiração profunda crescer dentro de si. Ele percebeu que a doçura de Cida era pura bondade. Durante o horário de almoço, Cida foi levada para a cozinha dos funcionários, onde o clima de hostilidade era palpável e as conversas cessavam abruptamente com sua entrada. As cozinheiras e faxineiras, que serviam a família Cavalcanti há anos, olhavam para ela como uma alpinista social que usava a caridade para ganhar favores. Ela ignorou as provocações veladas sobre sua origem humilde e comeu sua refeição com gratidão, lembrando-se da fome que muitas vezes passava em Heliópolis. Seu foco permanecia inabalável cumprir sua missão com Luan e salvar sua família do abismo. Naquela mesma tarde, enquanto cuidava da higiene de Luan, Cida começou a cantarolar uma melodia antiga que sua avó costumava cantar nas plantações de cana-de-açúcar do interior. O som era carregado de uma melancolia doce que parecia vibrar nas paredes do quarto, atraindo a atenção de Antônio, que passava pelo corredor silencioso. Ele parou diante da porta entreaberta, observando como o filho parecia hipnotizado pelo ritmo daquela voz tão rústica, ao mesmo tempo tão divina. Foi naquele instante que o bilionário percebeu que a música vinha da alma dela. A noite caiu sobre a capital paulista e Antônio decidiu convidar Cida para uma conversa formal na biblioteca, buscando entender melhor as sombras que ele descobrira no relatório. Ele a viu sentada em uma poltrona de couro, parecendo pequena diante das estantes imensas, repletas de livros clássicos e encadernações douradas. Com uma voz grave, ele questionou sobre os problemas que a afligiam fora da mansão, oferecendo uma abertura que ela nunca esperaria de um patrão. Cida hesitou, sentindo o peso da vergonha, mas os olhos dele transmitiam uma compreensão que a confortou. Um telefonema interrompeu o momento de confidência, trazendo notícias alarmantes vindas diretamente da favela através de uma vizinha desesperada que conseguira o contato da mansão.
Tiago havia sido levado por homens armados devido a uma dívida não quitada. E Dona Lourdes estava em estado de choque, gritando sozinha no barraco. O mundo de Cida desmoronou em segundos. E as lágrimas que ela tanto segurou finalmente transbordaram, molhando seu rosto pálido e sofrido. Antônio levantou-se imediatamente, sentindo a urgência daquela tragédia humana que batia à sua porta luxuosa. Sem hesitar, Antônio ordenou que seu chefe de segurança preparasse o carro blindado e chamou sua equipe médica particular para atender a idosa em Heliópolis. Cida não conseguia acreditar que aquele homem, tão distante e frio anteriormente, estivesse disposto a mergulhar no caos de sua vida pessoal. Eles partiram em alta velocidade, cortando o trânsito pesado de São Paulo enquanto a chuva começava a fustigar os vidros do veículo. O contraste entre o luxo do carro e a angústia no peito de Cida criava uma atmosfera de tensão insuportável e silenciosa. Ao chegarem na entrada da comunidade, a presença dos seguranças armados causou um alvoroço entre os moradores. Mas Antônio não se intimidou com um ambiente hostil e escuro. Ele caminhou ao lado de Cida pelas ruelas estreitas, sujando seus sapatos italianos na lama acumulada, movido por um propósito que ele mesmo não sabia explicar. Encontraram Dona Lourdes caída no chão da sala, murmurando orações desconexas, enquanto o pouco que possuíam estava revirado pelo chão. A cena de miséria absoluta chocou o bilionário, que nunca imaginou que alguém pudesse viver naquelas condições. Enquanto a equipe médica estabilizava Dona Lourdes, Antônio saiu do barraco para falar com os líderes locais, usando sua influência e seu dinheiro para negociar a liberdade de Tiago. Ele não aceitava a violência como solução, mas entendia que naquele submundo as regras eram ditadas pela necessidade e pelo poder bruto das armas. Cida observava tudo da janela, sentindo um misto de gratidão e pavor ao ver o patrão se arriscar por sua família desestruturada. Ela percebeu que aquele homem estava mudando, deixando para trás a armadura de gelo que o protegia. A negociação foi tensa e perigosa, mas o nome Cavalcante carregava um peso que até os criminosos mais endurecidos respeitavam por temerem represálias em grande escala do Estado. Tiago foi devolvido horas depois, machucado e trêmulo, jogado em uma esquina escura como um saco de lixo sem qualquer valor humano. Cida correu para abraçar o irmão, ignorando o cheiro de medo e sangue que emanava dele. Chorando de alívio por ele estar vivo, Antônio observava a cena de longe, sentindo uma pontada de inveja daquele amor incondicional que nem a pobreza conseguia destruir. Antônio decidiu que não deixaria Dona Lourdes naquele ambiente insalubre nem por mais uma única noite, determinando que ela fosse transferida para uma clínica de repouso particular. Cida tentou protestar, sentindo que estava recebendo favores demais que nunca poderia retribuir com seu trabalho. Mas o bilionário foi irredutível em sua decisão. Ele explicou que a paz de espírito dela era fundamental para o bem-estar de Luan e que ele faria o que fosse necessário. A jovem servente percebeu que sua vida estava agora indissociavelmente ligada àquele homem e ao seu destino. No caminho de volta para a mansão, o silêncio no carro era preenchido apenas pelo som da chuva e pela respiração pesada de um Tiago ainda em choque. Cida segurava a mão de Antônio em um gesto espontâneo de agradecimento, sentindo o calor de uma pele que ela imaginava ser fria como o mármore. Ele não retirou a mão, permitindo que aquela conexão humana florescesse em meio ao caos daquela noite fatídica e transformadora. Eles eram dois náufragos de classes diferentes, encontrando um no outro uma tábua de salvação contra as tormentas da vida moderna. Ao chegarem na mansão, Adelaide observou a entrada do grupo com um horror indisfarçável, vendo o herdeiro dos Cavalcante trazendo aquela gente para dentro do santuário da família. Antônio ignorou o julgamento da governante e ordenou que preparassem quartos de hóspedes na ala lateral, longe da vista dos visitantes, mas com todo o conforto. Ele sabia que estava quebrando todas as regras da alta sociedade, mas pela primeira vez em anos, sentia que sua vida tinha um propósito real. A caridade não era mais um cheque assinado, mas uma ação vivida na pele. Naquela madrugada,
Cida não conseguiu dormir, passando as horas ajoelhada ao lado da cama de sua mãe, na clínica luxuosa da mansão. Agradecendo a Deus por cada milagre, ela olhava para as mãos de Dona Lourdes, agora limpas e cuidadas, e sentia que um ciclo de sofrimento estava finalmente se fechando para abrir outro. As sombras de Heliópolis ainda existiam, mas agora ela tinha um aliado poderoso que parecia estar sendo curado por ela, tanto quanto ela por ele. O destino estava tecendo uma trama complexa, onde a dor e o amor se misturavam. Antônio, em seu escritório, revisava os custos daquela operação noturna, mas não sentia o peso do dinheiro gasto, e sim a leveza de ter feito a coisa certa. Ele olhou para a foto de sua falecida esposa e sentiu que ela aprovaria sua conduta, pois ela sempre fora a alma caridosa daquela união interrompida. O bilionário percebeu que a presença de Cida estava removendo as teias de aranha de seu coração, forçando-o a encarar a realidade do país em que vivia. Ele estava pronto para enfrentar as consequências sociais de suas escolhas tão pouco convencionais. O perigo, porém, não havia desaparecido totalmente, pois os agiotas de Heliópolis não esqueceriam facilmente a intervenção de um homem rico em seus negócios escuros e lucrativos. A sombra do crime ainda pairava sobre a cabeça de Tiago, que agora vivia em uma gaiola de ouro, sentindo-se um estrangeiro em um mundo de luxo e silêncio. Cida sabia que a paz era frágil e que a luta pela redenção de sua família estava apenas começando naquele novo ambiente. Ela se preparou para o dia seguinte, sabendo que sua dedicação a Luan seria seu maior escudo. A luz da manhã começou a entrar pelas janelas de cristal, iluminando o rosto de Luan, que esperava ansiosamente pela sua nova amiga no quarto de brinquedos silencioso. Cida entrou com um sorriso, pronta para mais um dia de entrega e de cuidado, sentindo que a mansão não era mais apenas um emprego, mas seu lar. O vínculo entre a servente e o herdeiro Cuyet Tut estava se tornando o alicerce de uma nova estrutura familiar que desafiava a lógica. O toque da graça continuava a operar milagres silenciosos em cada canto daquela residência vasta. A claridade suave da manhã atravessava as cortinas de seda pura, iluminando o rosto de Cida enquanto ela organizava os medicamentos de Luan com uma precisão quase sagrada. Naquele ambiente estéril e gélido da mansão Cavalcante, a presença daquela mulher trazia um calor humano que parecia descongelar as paredes de mármore. Ela não via apenas um menino doente em uma cadeira de rodas, mas uma alma vibrante que clamava por conexão e amor verdadeiro. Cada gesto dela era acompanhado por um sussurro de esperança, transformando a rotina mecânica em um ritual de pura dedicação cotidiana. Antônio observava da porta, mantendo-se nas sombras para não interromper aquele momento de intimidade que ele nunca conseguiu construir com o próprio filho. E ele sentia uma inveja latente, mas temperada por uma gratidão profunda, ao ver como Luan reagia ao simples toque das mãos calejadas de Cida. O bilionário percebia que o silêncio do menino, que antes parecia um abismo intransponível, estava se tornando uma ponte de comunicação silenciosa e poderosa. Ele começava a entender que a verdadeira linguagem do amor não exigia palavras complexas, mas sim uma presença constante e acolhedora. Luan, que costumava manter o olhar perdido no vazio das janelas imensas, agora buscava o rosto de Cida com uma insistência que comovia qualquer espectador atento. O brilho em suas pupilas refletia uma consciência despertada pelo carinho incondicional, provando que o espírito humano é capaz de florescer mesmo nas condições mais adversas. Cida conversava com ele sobre as coisas simples da vida, descrevendo o sabor de uma fruta madura ou o cheiro da chuva na terra seca de sua infância. O menino parecia absorver cada detalhe, nutrindo sua imaginação com as cores vibrantes da realidade dela. Certo dia, enquanto o sol poente pintava o céu de São Paulo com tons de púrpura, Cida convidou Antônio para se aproximar da cadeira de Luan. O empresário hesitou, sentindo o peso de anos de afastamento emocional e a dor de não saber como interagir com sua própria carne, com um sorriso encorajador. Ela pegou a mão trêmula do patrão
e a guiou suavemente até o rosto do pequeno menino imóvel. Foi um contato elétrico, carregado de uma emoção reprimida que ameaçava romper a barragem de gelo que protegia o coração sofrido daquele homem. Ela ensinou Antônio a ler os sinais invisíveis que Luan emitia através de pequenos movimentos oculares e da variação rítmica de sua respiração frágil. Cida explicou que a alma não conhece a paralisia e que o amor é a única chave capaz de abrir as portas daquele cárcere físico. O bilionário, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que uma lágrima rolasse livremente, sentindo a textura da pele do filho e a batida do coração dele. Naquele silêncio absoluto da biblioteca, um milagre de reconciliação estava acontecendo sem que nenhuma palavra de perdão fosse dita. Entretanto, a harmonia da mansão era constantemente testada pela presença sinistra e vigilante de Dona Adelaide, que não aceitava a influência crescente daquela retirante. A governanta espalhava boatos maldosos entre os outros empregados, sugerindo que Cida usava feitiçaria ou manipulação emocional para seduzir o patrão e garantir sua fortuna. O veneno da inveja escorria pelos corredores luxuosos, criando um contraste doloroso com a pureza dos sentimentos que floresciam no quarto de Luan. Cida sentia o peso do julgamento, mas sua fé em Deus era o escudo que a mantinha sempre firme. A situação de Tiago na mansão também trazia uma camada extra de tensão para a vida de Cida, que temia pela estabilidade do irmão. O jovem, acostumado com a liberdade perigosa das ruas, sentia-se asfixiado pelo protocolo rígido e pelo silêncio opressor daquela vizinhança de elite absoluta. Ele vagava pelos jardins como uma alma penada, lutando contra o desejo de voltar para os vícios que quase o destruíram em Heliópolis. Antônio, percebendo a angústia da funcionária, tentava oferecer ocupações produtivas ao rapaz, mas a lacuna cultural entre eles parecia ser um abismo muito profundo. Enquanto isso, Dona Lourdes apresentava melhoras surpreendentes na clínica de repouso, graças aos cuidados médicos de ponta financiados pela generosidade estratégica de Antônio Cavalcante. Cida visitava a mãe semanalmente, levando flores e contando histórias sobre os avanços de Luan. Embora a idosa nem sempre compreendesse a magnitude das mudanças, aqueles momentos de paz eram o combustível que permitia à jovem enfrentar as longas jornadas de trabalho e a hostilidade velada dos colegas de serviço. Ela via em cada pequena melhora da mãe a mão invisível da providência divina, agindo poderosamente. A rotina na mansão começou a incluir momentos de espiritualidade, onde Cida rezava o terço ao lado da cama de Luan, convidando Antônio a participar. Inicialmente cético, o bilionário via-se atraído pela paz que emanava daquelas orações simples e pela sinceridade da devoção daquela mulher tão humilde e forte. Ele percebeu que sua fortuna poderia comprar os melhores aparelhos, mas nunca a serenidade que uma prece sincera trazia para o ambiente carregado. A fé de Cida estava se tornando a âncora que estabilizava o navio à deriva, que era a vida de Antônio. Em uma tarde de tempestade, Luan teve uma pequena crise respiratória que deixou todos em pânico, exceto Cida, que manteve a calma absoluta de quem confia. Enquanto Adelaide corria para chamar os médicos aos gritos, a servente segurava o menino com firmeza, sussurrando palavras de conforto e massageando seu peito. Sua tranquilidade era contagiosa, impedindo que o desespero tomasse conta de Antônio, que assistia à cena com o coração na mão e os olhos marejados. A crise passou rapidamente, mas a confiança do patrão em Cida tornou-se algo inabalável e sagrado a partir dali. Antônio decidiu que Cida não deveria mais usar o uniforme de servente, querendo que ela fosse reconhecida como uma companheira e educadora essencial para o seu filho. Ele comprou roupas novas e elegantes para ela, buscando elevar sua autoestima, mas ela aceitou os presentes com uma modéstia que o surpreendeu imensamente. Para ela, a dignidade não vinha do tecido que vestia, mas da missão que Deus lhe confiara naquele lar, outrora tão vazio de luz. Ela continuava a circular pela casa com a mesma humildade de quando chegou com sua mala de papelão. A mudança na atmosfera da casa era visível até para os visitantes ocasionais.
que notavam um brilho diferente nos olhos de Luan e de seu pai. O jardim, antes apenas uma exibição de riqueza, agora era palco de passeios diários onde Cida empurrava a cadeira de rodas sob as árvores. Ela ensinava o menino a sentir a textura das folhas e o calor do sol na pele, estimulando sentidos que estavam adormecidos há anos. Antônio frequentemente se juntava a eles, deixando de lado o celular e os negócios para viver aqueles pequenos momentos de humanidade pura. Tiago, porém, começou a atrair olhares suspeitos da segurança privada da mansão, ao ser visto conversando com estranhos no portão de serviço, tarde da noite. Cida confrontou o irmão com o coração transbordando de medo, temendo que o passado de crimes e dívidas voltasse para assombrar seu novo refúgio seguro. O rapaz jurava que eram apenas velhos amigos, mas a sombra da dúvida pairava sobre sua cabeça como uma nuvem negra carregada de perigo. A jovem percebeu que a segurança da mansão era apenas uma ilusão diante das garras longas da criminalidade urbana. A relação entre Antônio e Cida começou a transcender os limites de patrão e empregada, desenvolvendo-se em uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e na dor compartilhada. Eles passavam horas conversando na biblioteca sobre o sentido da vida, a importância do sacrifício e a esperança de um futuro melhor para o pequeno Luan. Antônio sentia que ela era a única pessoa no mundo capaz de enxergar o homem vulnerável por trás da máscara de bilionário implacável. Ele começava a desejar que aquela presença feminina nunca mais abandonasse os corredores de sua vida solitária. Adelaide, percebendo que perdia o controle sobre a casa, decidiu agir de forma mais drástica para remover Cida do caminho de seus planos de poder pessoal. Ela começou a esconder objetos de valor e a culpar a servente, tentando criar provas de desonestidade que pudessem abalar a confiança cega que Antônio depositava nela. A governanta subornou outros funcionários para testemunharem contra a jovem, tecendo uma teia de mentiras tão complexa quanto cruel e perversa. Cida, em sua inocência, não imaginava que o mal pudesse habitar de forma tão organizada sob aquele teto luxuoso. A tensão aumentava a cada dia, mas Cida mantinha seu foco inabalável no progresso físico e emocional de Luan, que já conseguia emitir sons guturais de alegria. Aqueles pequenos ruídos eram como sinfonia para os ouvidos de Antônio, que comemorava cada avanço como se fosse a maior vitória de seu império agrícola global. Ele via no filho a prova viva de que o amor e a dedicação podiam realizar o impossível, desafiando todos os diagnósticos médicos anteriores e pessimistas. O milagre na imobilidade estava se tornando a realidade cotidiana daquela família que renascia das cinzas. Em um momento de introspecção, Antônio revelou a Cida o segredo de sua culpa. Ele era quem dirigia o carro no dia do acidente fatal de sua esposa. As palavras saíram como um soluço dolorido, revelando a ferida aberta que ele carregava na alma há quase uma década de silêncio e sofrimento. Cida não o julgou, apenas segurou suas mãos e disse que o perdão de Deus é infinito para aqueles que buscam a reparação sincera. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Antônio conseguiu dormir sem o auxílio de remédios fortes ou de álcool amargo. Cida percebeu que sua missão ali era muito maior do que cuidar de uma criança deficiente física. Ela estava lá para curar uma família inteira de suas feridas invisíveis. A pobreza de onde ela viera dera-lhe a resiliência necessária para enfrentar a opulência fria e transformá-la em algo fértil e cheio de vida. Ela agradecia a Nossa Senhora Aparecida por cada desafio, entendendo que a dor é muitas vezes o arado que prepara o terreno para a semeadura da graça divina. O toque de suas mãos continuava a realizar maravilhas silenciosas em cada canto da mansão. O capítulo encerra-se com uma cena de profunda paz no jardim, onde Luan, pela primeira vez, consegue estender a mão trêmula para tocar uma borboleta colorida. Antônio observa a cena de longe, sentindo que sua vida finalmente tem um sentido que o dinheiro jamais poderia comprar ou substituir com eficácia. Cida sorri, sabendo que o caminho ainda é longo e cheio de obstáculos, mas convicta de que o amor é a força mais poderosa do universo. Eles estão prontos para os desafios que virão.
unidos por um laço que transcende a classe social e o sangue. A luz da lua ilumina a mansão Cavalcante, que agora parece menos um museu de mármore e mais um verdadeiro lar habitado por almas em busca de redenção. O silêncio da noite não é mais assustador, mas sim um espaço sagrado, onde os sonhos de um futuro melhor podem finalmente começar a brotar. As orações de Cida sobem ao céu como incenso, pedindo proteção contra as sombras que ainda espreitam nas ruelas de Heliópolis e nos corredores escuros da inveja humana. O toque da graça é real e está apenas começando a transformar tudo ao seu redor. A paz que reinava na mansão Cavalcante começou a ser dissipada por nuvens carregadas de suspeitas e medos antigos que vinham das ruas. Tiago, apesar de todos os esforços de Cida para mantê-lo no caminho reto, não conseguia se desvencilhar totalmente das dívidas de sangue que deixara para trás em Heliópolis. Os telefonemas anônimos tornaram-se mais frequentes e agressivos, exigindo que ele pagasse o que devia aos criminosos que não perdoavam falhas ou atrasos. O rapaz vivia em um estado de paranoia constante, sentindo-se um prisioneiro entre paredes de ouro e grades invisíveis naquela residência tão luxuosa. Adelaide, a governanta, cujo coração era movido pela inveja e pelo desejo de manter seu status, observava cada movimento de Tiago com uma atenção predadora. Ela percebeu que o calcanhar de Aquiles de Cida era justamente aquele irmão problemático e decidiu usar essa fraqueza para destruir a reputação da jovem servente. Com mãos ágeis e frias, Adelaide retirou um valioso colar de pérolas do cofre de Antônio. Aproveitando-se de uma falha momentânea na segurança eletrônica da residência, sua intenção era incriminar a família humilde e expulsá-los definitivamente daquele santuário de luxo extremo e de muita paz. Naquela tarde abafada, um carro de vidros escuros estacionou diante dos portões monumentais da mansão, desafiando a tranquilidade do bairro nobre com sua presença intimidante e sombria. Homens de olhar duro e cicatrizes profundas exigiram falar com Tiago, alegando que o tempo da paciência havia se esgotado e que as consequências seriam terríveis para todos ali. Os seguranças da casa entraram em alerta máximo, sacando suas armas e criando um clima de guerra iminente sob o sol escaldante de São Paulo. Cida, ao ver a cena pela janela, sentiu um desespero profundo que lhe tirou todo o fôlego. Antônio foi chamado às pressas de uma reunião importante por seu chefe de segurança, sendo informado de que a integridade física de Luan estava sob ameaça direta. O bilionário sentiu uma onda de fúria misturada com uma decepção dilacerante, ao perceber que o perigo fora trazido para dentro de sua casa pela família de Cida. Ele caminhou até o portão com passos pesados, sentindo que a bolha de felicidade que construíra estava prestes a estourar de forma violenta. A confiança que depositara na servente vacilou diante da realidade brutal que batia à sua porta com tanta agressividade. Cida correu em direção a Antônio, implorando com lágrimas nos olhos por misericórdia e por uma chance de resolver a situação sem envolver a polícia ou a violência. Ela se sentia responsável por cada pecado de seu irmão, carregando o peso de uma linhagem marcada pela tragédia e pela falta de oportunidades reais. O contraste entre a pureza de seu coração e a sujeira das ações de Tiago era uma ferida aberta que sangrava diante de todos os presentes. A servente ajoelhou-se no asfalto quente, oferecendo sua própria vida em troca da segurança do pequeno Luan e do patrão. Enquanto a confusão se instalava do lado de fora, Adelaide executou a parte final de seu plano maligno dentro da mansão, colocando o colar roubado na mala de Cida. Ela agiu com a frieza de quem não possui escrúpulos, escondendo a joia entre as roupas simples e o terço que a jovem usava para rezar todas as noites. A governanta chamou outros funcionários para servirem de testemunhas oculares, alegando que vira Tiago, saindo furtivamente do quarto do patrão com um volume suspeito sob o casaco largo. A armadilha estava armada e pronta para aniquilar qualquer vestígio de esperança ali presente. Antônio conseguiu afastar os criminosos com uma promessa de pagamento integral, mas sua alma estava ferida pela sensação de ter sido traído por quem ele mais admirava. Ele retornou para dentro da casa
e foi imediatamente confrontado por Adelaide, que apresentava as provas do suposto roubo com um fingido tom de tristeza e decepção profunda. Ao ver o colar de sua falecida esposa nas mãos da governanta, o bilionário sentiu o mundo girar e seu coração endurecer novamente como uma pedra de gelo. Ele olhou para Sida em busca de uma explicação lógica, mas o silêncio predominava. Sida olhou para a joia e depois para os olhos de Antônio, percebendo imediatamente que as palavras não seriam suficientes para provar sua inocência diante daquele cenário desfavorável. Ela não tinha como explicar como o colar fora parar em seus pertences, e a presença de Tiago no local servia apenas para reforçar as suspeitas de crime planejado. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do choro contido da jovem, que via seu mundo de sonhos desabar como um castelo de cartas ao vento. Ela sentiu que sua fé estava sendo testada no fogo ardente. Tiago, percebendo o mal que causara à sua irmã, tentou assumir a culpa por tudo, gritando que ela não sabia de nada e que ele era o único culpado. Entretanto, suas palavras soavam vazias e desesperadas para quem já estava convencido da má índole daquela família, vinda da favela mais perigosa da cidade. Antônio, dividido entre o amor que sentia por Luan e o dever de proteger seu lar, tomou a decisão mais difícil de sua vida até aquele momento. Ele ordenou que os dois deixassem a mansão imediatamente, sem levar nada além das roupas do corpo. A dor de Sida, ao se despedir de Luan, foi algo que palavras não conseguem descrever com a precisão necessária para traduzir tal sofrimento humano e divino. Ela entrou no quarto do menino pela última vez, sentindo o aroma suave de lavanda que ela mesma escolhera para acalmá-lo durante as noites de insônia. Luan, percebendo a tristeza no rosto de sua cuidadora, emitiu um som de angústia que cortou o coração de todos os que ouviam através das portas fechadas. Ela o abraçou com força, sussurrando que o amor dele seria eterno. Independentemente da distância física cruel, Antônio observava a cena pelo monitor, sentindo uma vontade quase incontrolável de correr até lá e pedir para que ela ficasse apesar de todas as evidências contrárias. Contudo, seu orgulho ferido e o medo de colocar o filho em risco novamente foram mais fortes do que os sentimentos que começavam a brotar por Sida. Ele viu a servente caminhar em direção ao portão, levando consigo apenas sua pequena mala e o peso de uma injustiça que clamava aos céus por reparação. A mansão mergulhou em uma escuridão emocional que nem os lustres mais caros poderiam iluminar. Sida e Tiago caminharam pelas ruas do Morumbi sob os olhares de desconfiança dos vizinhos nobres que passeavam com seus cães de raça pura e muito cara. Ela não sentia raiva de Antônio, mas sim uma compaixão profunda por ele ainda ser escravo das aparências e do medo constante de ser enganado novamente. Cada passo em direção ao ponto de ônibus era uma lembrança dolorosa dos dias de luz que vivera ao lado de Luan naquela residência mágica e cheia de vida. Sua única certeza era que Deus não a abandonaria, mesmo no meio da tempestade. Ao retornarem para Heliópolis, o impacto da realidade foi como um soco no estômago, com o barulho constante e o cheiro característico da miséria que nunca dorme. O barraco, que antes parecia um refúgio, agora era apenas um lembrete de tudo o que ela perdera devido às escolhas erradas de seu irmão amado. Tiago chorava sem parar, pedindo perdão por ter destruído a única chance de felicidade que eles tiveram em anos de luta e de privações. Sida, com uma força que só a fé proporciona, abraçou o irmão e disse que recomeçariam do zero absoluto. Adelaide celebrava sua vitória na cozinha, servindo-se de um vinho caro que pertencia à adega particular de Antônio, sentindo-se a verdadeira rainha daquela imensa propriedade de luxo. Ela acreditava ter eliminado a ameaça de Sida de uma vez por todas, sem perceber que a ausência da jovem deixaria um vazio impossível de ser preenchido por ordens ou etiquetas. Os outros funcionários, embora temerosos, sentiam que algo essencial havia sido arrancado da casa, transformando o ambiente em um museu de mármore sem alma ou vida. A maldade de Adelaide havia vencido a batalha, mas não a guerra.
Luan parou de comer e de reagir aos estímulos das novas enfermeiras que Antônio contratou para substituir a traidora que partira de forma tão abrupta e silenciosa. O menino regrediu rapidamente, mergulhando novamente no silêncio profundo que caracterizava seus dias antes da chegada milagrosa de Cida, aquela mansão agora tão vazia. Antônio via a deterioração do filho com um desespero crescente, percebendo que nenhum dinheiro ou especialista mundial poderia substituir o toque daquela mulher que ele expulsara com tanta dureza. A culpa começou a corroê-lo por dentro. Dia após dia, sem qualquer trégua, Cida voltou a trabalhar no restaurante. Mas seu olhar já não tinha o mesmo brilho de esperança que encantara Antônio no primeiro encontro entre os dois estranhos. Ela servia os pratos com uma eficiência mecânica, mas sua mente estava sempre no quarto de Luan, imaginando se ele estaria bem ou se estaria sentindo sua falta. Ela rezava constantemente para que Deus iluminasse o coração de Antônio e fizesse com que ele enxergasse a verdade por trás das mentiras tecidas por Adelaide. Sua fé era a única coisa que a mantinha de pé naquelas jornadas exaustivas. Tiago, movido por um arrependimento genuíno e pela vontade de limpar o nome da irmã, decidiu que precisava encontrar uma maneira de provar a inocência de Cida. Ele começou a vigiar a mansão de longe, tentando entender os movimentos de Adelaide e buscando uma pista que pudesse desmascarar a governanta cruel e manipuladora. Ele sabia que estava arriscando a vida ao se aproximar daquele território proibido, mas o amor pela irmã era maior do que qualquer medo da morte ou da prisão. A redenção de Tiago começava com um ato de coragem e de sacrifício extremo. Antônio passou noites em claro na biblioteca, olhando para o colar de pérolas e sentindo que algo não se encaixava na história contada por Adelaide com detalhes. Ele começou a revisar as filmagens das câmeras ocultas que instalara para monitorar o filho, buscando qualquer detalhe que tivesse passado despercebido no calor do momento da acusação. A intuição do bilionário, que o fizera um homem de sucesso, dizia que ele cometera o maior erro de sua vida ao julgar Cida sem dar a ela o benefício da dúvida. A verdade estava escondida nas sombras digitais. Enquanto isso, na favela, Cida enfrentava novos desafios quando os agiotas voltaram a cobrar as dívidas remanescentes que Tiago ainda não havia conseguido quitar totalmente com o pouco dinheiro. Ela sentia que o cerco estava se fechando e que a tragédia era iminente, mas não perdia a esperança de que um milagre pudesse acontecer a qualquer momento. A provação de sua fé era constante, mas cada dificuldade apenas servia para fortalecer sua conexão com o divino e com seu propósito. Ela sabia que a justiça de Deus tardaria, mas não falharia com seus filhos. O capítulo termina com Cida ajoelhada na igreja local de Heliópolis, sob a luz fraca de velas derretidas, pedindo forças para continuar sua caminhada de dor e sacrifício. Ela não pedia riqueza ou o retorno à mansão, mas apenas que Luan não sofresse com sua ausência e que a verdade fosse revelada de alguma forma. O silêncio da igreja era o único lugar onde ela encontrava paz para chorar todas as lágrimas que guardava durante o dia. Ela estava pronta para enfrentar o que o destino reservava, armada apenas com sua imensa bondade e fé. Na mansão, Luan emitiu um som claro, chamando pelo nome de Cida pela primeira vez em sua vida, deixando Antônio em um estado de choque e emoção. O milagre acontecera no momento de maior dor, provando que o vínculo entre eles era sagrado e indestrutível pelas mentiras humanas ou pelo tempo. O bilionário percebeu que precisava agir imediatamente para corrigir a injustiça cometida e trazer de volta a única pessoa que realmente amava seu filho. A busca pela redenção de Antônio começava naquela mesma madrugada de revelações e de lágrimas puras e sinceras. Ele correu para o sistema de segurança, buscando as imagens do corredor no exato momento em que Adelaide alegara ter visto Tiago saindo do quarto. Com as mãos trêmulas, ele deu zoom na imagem e viu a governanta entrando furtivamente na suíte, carregando o colar que mais tarde seria encontrado na mala de Cida. A máscara de Adelaide caiu diante de seus olhos, revelando a face do mal disfarçada de lealdade e de competência profissional. O coração de Antônio disparou de ódio e de alívio ao mesmo tempo, pois agora ele tinha a prova real.
sem perder um segundo sequer. Ele ordenou que seu motorista preparasse o carro para ir até a favela, ignorando os riscos de segurança e o horário avançado. Ele não se importava mais com o que as pessoas diriam ou com o perigo que as ruelas de Heliópolis representavam para um homem de sua posição. Seu único objetivo era encontrar Cida e pedir perdão de joelhos por sua cegueira espiritual e por sua falta de fé na bondade humana simples. A jornada de volta para o amor começava em meio às luzes da cidade de São Paulo naquela noite. O carro de luxo cortava as avenidas desertas com uma pressa que ignorava os sinais vermelhos, refletindo o desespero de Antônio em corrigir seu erro monumental. Ele segurava o volante com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos, enquanto a imagem de Cida sendo expulsa de sua casa martelava em sua consciência como um tambor impiedoso. O bilionário percebeu que sua fortuna era um castelo de areia diante da dignidade inabalável daquela mulher que ele humilhara injustamente sob a influência de mentiras cruéis e venenosas. Antes de partir, Antônio confrontara Adelaide na biblioteca com uma frieza que gelaria o próprio inferno, jogando as provas da traição sobre a mesa de Mogno. A governanta, desmascarada e sem saída, tentou implorar por misericórdia, mas ele não permitiu que ela terminasse uma única frase sequer. Ele ordenou que ela deixasse a propriedade sob custódia policial, garantindo que o peso da lei caísse sobre seus ombros por calúnia e roubo. A justiça dos homens começava a ser feita, limpando o caminho para a justiça divina que viria para todos naquela noite fria. Heliópolis surgiu diante dele como um labirinto de luzes bruxuleantes e sombras perigosas. Um território onde sua conta bancária não oferecia a proteção habitual dos condomínios fechados. O motorista hesitou ao entrar nas ruas estreitas, mas Antônio ordenou que seguissem adiante, impulsionado por uma força que transcendia o medo ou a prudência básica. Ele buscava a igreja da comunidade, lembrando-se de que Cida mencionara encontrar refúgio espiritual naquele lugar sagrado durante os momentos de maior angústia. O contraste social nunca fora tão nítido e tão doloroso quanto naquele instante de revelação profunda. Dentro da capela simples, o cheiro de incenso misturava-se ao aroma de flores silvestres que adornavam o altar de madeira, gasta pelo tempo e pelas orações constantes. Cida permanecia ajoelhada, com os olhos fechados e o terço entre os dedos, buscando uma paz que o mundo parecia negar-lhe constantemente. Ela sentia uma presença divina ao seu redor, sussurrando que o sofrimento era apenas uma passagem para uma bênção maior que estava por vir em breve. Sua alma, embora ferida pela injustiça de Antônio, não guardava rancor, apenas uma profunda e eterna saudade do pequeno Luan. De repente, o silêncio da igreja foi quebrado por passos rudes e vozes agressivas que vinham do pátio externo, onde Tiago tentava se esconder das dívidas antigas. Os agiotas, impacientes com as promessas vazias, cercaram o rapaz com uma brutalidade que não conhecia limites ou compaixão humana básica. Naquele submundo, Cida levantou-se rapidamente, correndo para proteger o irmão com o próprio corpo, enfrentando o cano frio de uma arma que apontava diretamente para o seu peito heróico. Naquele momento de terror absoluto, ela apenas fechou os olhos e clamou pela intervenção misericordiosa de Deus. Foi exatamente nesse segundo de tensão máxima que os faróis potentes do carro de Antônio iluminaram o cenário de violência, cegando momentaneamente os agressores covardes. O bilionário desceu do veículo com uma postura imponente, acompanhado por seus seguranças que rapidamente desarmaram a situação com uma eficiência profissional e silenciosa. Antônio caminhou até Cida, ignorando o perigo e os gritos de protesto dos criminosos locais que agora batiam em retirada diante daquela autoridade inesperada. O encontro entre a opulência e a miséria acontecia sob o olhar atento dos santos daquela pequena igreja humilde. Diante de Cida, o homem que comandava impérios agrícolas e decidia o destino de milhares de pessoas, sentiu-se pequeno e profundamente envergonhado de si mesmo. Ele não usou palavras de comando, mas sim um tom de súplica
que raramente cruzara seus lábios em toda a sua vida de privilégios e riqueza. Antônio ajoelhou-se diante da servente no chão de cimento da capela, pedindo perdão por sua cegueira e contando que Luan havia pronunciado o nome dela claramente. As lágrimas de Cida voltaram a cair, mas agora eram de um alívio que lavava toda a dor acumulada. Antônio explicou que Adelaide fora desmascarada e que toda a verdade sobre o roubo do colar de pérolas havia sido finalmente revelada através das câmeras ocultas. Ele garantiu que os problemas de Tiago seriam resolvidos legalmente, usando sua influência para garantir que o rapaz tivesse uma segunda chance longe do crime organizado. A justiça divina operava através das mãos daquele homem que estava sendo transformado pelo amor e pela fé de uma mulher simples. A gratidão de Tiago era evidente em seu rosto machucado, enquanto ele percebia que o milagre finalmente chegara para eles todos. Cida tocou o rosto de Antônio com a mesma ternura que dedicava a Luan, sinalizando que o perdão já havia sido concedido muito antes de ele pedir humildemente. Ela não via nele um bilionário arrogante, mas um pai desesperado que cometera um erro humano, motivado pelo medo de perder o que restava de sua família. Sua fé lhe ensinara que o que se semeia, colhe-se, e a semente de bondade que ela plantara no coração de Luan estava agora rendendo frutos inestimáveis. O vínculo entre eles, forjado na dor e na injustiça, tornava-se agora um laço indestrutível e eterno. Eles deixaram a favela naquela mesma noite. Mas desta vez, Cida e sua família não estavam fugindo, mas sim caminhando em direção à redenção completa e segura. Antônio insistiu que todos voltassem para a mansão, onde Dona Lourdes e Tiago teriam a assistência necessária para reconstruir suas vidas com dignidade e paz. O caminho de volta sob a luz da lua parecia diferente. Como se a cidade de São Paulo estivesse celebrando a vitória do bem sobre o mal. A esperança brilhava mais forte que as luzes dos arranha-céus, prometendo um amanhecer de paz profunda para todos os envolvidos. Na mansão, Luan esperava acordado em sua cadeira, com os olhos fixos na porta principal, demonstrando uma consciência que desafiava todos os prognósticos médicos anteriores e pessimistas. Quando Cida entrou no salão, o som que o menino emitiu foi de pura alegria, pura. Um grito de alma que ecoou pelas paredes frias de mármore branco. Antônio assistia à cena com o peito estufado de uma emoção que o dinheiro jamais poderia comprar em nenhuma bolsa de valores do mundo. A vida estava retornando àquela casa, e a justiça divina se manifestava em cada sorriso e lágrima. Enquanto a mansão celebrava a vida, Adelaide enfrentava o frio de uma cela de prisão, colhendo os frutos amargos da discórdia e da mentira que semeara com ódio. O mundo de luxo que ela tanto cobiçava e pelo qual sacrificara sua integridade, agora estava a anos-luz de distância, restando-lhe apenas o arrependimento tardio e inútil. A justiça dos homens era implacável, mas a justiça da própria consciência era o castigo mais pesado que ela carregaria pelo resto de seus dias sombrios. Ela aprendera, da pior forma possível, que a maldade sempre acaba por consumir quem a pratica. Tiago, agora sob a proteção de Antônio, começou a trabalhar nas fazendas da família no interior, longe das más influências que quase o destruíram totalmente em Heliópolis. Ele descobriu que a terra é generosa com quem a trata com respeito e suor honesto, encontrando uma paz que as drogas nunca proporcionaram antes. A transformação do rapaz era o testemunho vivo de que ninguém está perdido para sempre quando existe uma mão estendida e um coração disposto a acreditar. Ele se tornara o orgulho de Cida, provando que a árvore da família podia finalmente dar frutos muito bons. Dona Lourdes, instalada em uma suíte confortável e com os melhores cuidados geriátricos, parecia ter recuperado alguns lampejos de clareza mental em meio às sombras do Alzheimer. Ela reconhecia o rosto de Cida e sorria para Luan, como se a pureza da criança falasse diretamente ao seu coração, cansado de tantas lutas e privações. A presença da idosa na mansão humanizava o ambiente, lembrando a todos que a vida é um ciclo de cuidado e de amor recíproco. Antônio frequentemente sentava-se ao lado dela para ouvir histórias,
encontrando na simplicidade daquela mulher uma sabedoria milenar. Os outros funcionários da mansão, inspirados pela mudança de Antônio, começaram a tratar Cida com o respeito e a admiração que ela sempre merecera por sua conduta exemplar. O ambiente de fofocas e de competição fora substituído por uma cooperação mútua, transformando a residência em um verdadeiro lar para todos os que ali habitavam. A luz da graça de Deus parecia ter se instalado definitivamente em cada cômodo, expulsando as sombras do egoísmo e da vaidade que antes dominavam. Antônio não era mais apenas o patrão bilionário, mas o guardião de uma família que se expandira todas as noites. O grupo se reunia na biblioteca para agradecer pelas bênçãos recebidas, mantendo viva a tradição das orações que Cida trouxera de sua origem humilde e sofrida. A voz dela continuava a ser o guia espiritual daquela casa, lembrando a todos que o amor é a única moeda que não desvaloriza com o tempo ou crises. Antônio sentia que sua vida fora resgatada do abismo da amargura e que sua falecida esposa estaria finalmente em paz ao ver o rumo das coisas. A semente da justiça florescia em um jardim de esperança renovada e de fé. Os avanços físicos de Luan continuavam a surpreender os médicos, que agora falavam em possibilidades de cirurgias inovadoras para restaurar parte de sua mobilidade perdida no trágico acidente. O estímulo emocional proporcionado por Cida era o motor secreto que impulsionava a recuperação neurológica do menino. Provando que o cérebro responde à felicidade de forma incrível, Antônio acompanhava cada sessão de fisioterapia com uma dedicação total, celebrando cada movimento, por menor que fosse, como um verdadeiro milagre da medicina e da fé. Eles estavam vencendo a batalha contra a imobilidade com a força de um amor puro. A cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético lá fora, mas dentro da mansão Cavalcante, o tempo parecia obedecer às leis do coração e da gratidão profunda. Cida olhava pela janela para os prédios distantes, lembrando-se de onde viera e de como a mão de Deus a conduzira através do Vale das Sombras. Ela sabia que a justiça fora feita e que sua colheita era farta e doce, repleta de paz e de dignidade, reconquistada com muito esforço. O capítulo se encerrava com a promessa de um futuro brilhante, onde o bem se tornara uma bênção eterna. Ela refletia sobre como cada lágrima derramada em Heliópolis servira para irrigar a semente de esperança que agora florescia tão esplendidamente em sua nova vida de abundância. A dor fora a professora necessária para que ela pudesse reconhecer e valorizar o valor real de um sorriso sincero e de um abraço apertado de um filho. Cida sentia que sua alma estava em comunhão com o divino, agradecendo por nunca ter perdido a fé. Mesmo quando o mundo parecia desabar ao seu redor, ela era a prova viva de que a humildade é a maior arma existente. Antônio, ao observar Cida e Luan brincando no jardim sob a luz dourada do fim da tarde, compreendeu que a verdadeira justiça não está nos tribunais, mas na reparação. Ele dedicaria o restante de sua vida e de sua fortuna para garantir que outras famílias tivessem as mesmas oportunidades de cura e de redenção social. O Giel Gigatney deixara de ser uma ameaça de punição para se tornar um lembrete diário de que cada ação bondosa reverbera pela eternidade. A paz finalmente encontrara seu lugar definitivo na mansão Cavalcante e no coração de todos ali. O futuro agora se apresentava como um campo fértil, pronto para ser cultivado com as ferramentas da compaixão e da solidariedade mútua entre seres humanos tão diferentes. A história de Cida e Antônio não era apenas uma narrativa de superação pessoal, mas um exemplo de como a barreira entre as classes sociais pode ser rompida pelo amor. Eles estavam prontos para enfrentar o que viria, sabendo que a base de sua união era sólida e construída sobre a rocha da verdade inabalável. O sol se punha, deixando para trás um rastro de cores vibrantes e muita esperança. Cida pegou a mão de Antônio e a de Luan, formando um círculo de proteção e de carinho que nada no mundo seria capaz de quebrar novamente ou abalar. Eles caminharam de volta para a sala, onde o jantar estava sendo servido com a simplicidade e a alegria de quem descobriu o real tesouro da vida. A gratidão era o tempero principal daquela refeição.
compartilhada entre risos e planos para o amanhã, que agora parecia infinitamente mais doce e promissor. A justiça de Deus fora feita, e a colheita estava apenas começando para aquela família tão abençoada e feliz. 1 ano se passou, desde que as sombras da dúvida foram dissipadas pela luz da verdade naquela noite chuvosa em São Paulo. As estações mudaram, trazendo novos perfumes e cores para os jardins da mansão, que agora transbordava uma alegria contagiante e genuína. O mármore frio, que outrora parecia um túmulo de luxo, agora refletia os passos apressados de uma família que descobriu o real significado da felicidade. Antônio e Cida caminhavam de mãos dadas, unidos por um laço que as convenções sociais jamais poderiam romper ou diminuir com preconceitos vãos. A Fundação Luan tornou-se uma realidade vibrante, ocupando um antigo galpão reformado nas proximidades de Heliópolis, levando esperança para milhares de crianças com deficiência. Ali, a fisioterapia encontrava a música e o carinho, replicando o milagre que Cida operara silenciosamente no coração do herdeiro dos Cavalcanti. Antônio investia não apenas recursos financeiros, mas seu próprio tempo, visitando os pequenos e ouvindo suas histórias de superação com uma humildade que antes lhe era totalmente desconhecida. A ponte entre os dois mundos estava finalmente sólida, construída com pedras de solidariedade e de muita justiça social. Luan não era mais um menino estático e triste que observava o mundo através de janelas fechadas e de vidros escuros e blindados. Graças às cirurgias realizadas com tecnologia de ponta e ao estímulo incansável de sua nova mãe, ele conseguia segurar objetos e até ensaiar alguns passos. Sua cadeira de rodas, antes um símbolo de limitação cruel, agora era apenas um acessório para suas aventuras pelo jardim imenso e ensolarado. O brilho em seu olhar era a prova mais contundente de que a medicina é poderosa. Mas o amor é o verdadeiro catalisador da vida. Cida, agora vestindo roupas de linho claro que realçavam sua beleza natural e serena, nunca esqueceu suas raízes humildes nas ladeiras da favela. Ela administrava a fundação com uma sabedoria prática, garantindo que cada centavo fosse utilizado para aliviar o sofrimento de quem não tinha nada. Sua presença era um bálsamo para as mães desesperadas, que viam nela a prova viva de que a fé e o trabalho honesto podem transformar o destino mais sombrio. Ela continuava a rezar seu terço todas as manhãs, agradecendo a Nossa Senhora Aparecida por cada pequena vitória alcançada. Antônio transformou-se em um homem de olhar doce e gestos generosos, deixando para trás a armadura de bilionário implacável que o isolava do mundo. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não se mede pelo saldo bancário, mas pela quantidade de vidas que conseguimos tocar positivamente durante nossa breve passagem. O Império Agrícola agora adotava práticas sustentáveis e humanas, priorizando o bem-estar dos trabalhadores e o respeito à terra que tudo provê. Ele sentia que sua falecida esposa estaria sorrindo de algum lugar, vendo a reconstrução amorosa daquela família que ele quase perdeu. Tiago encontrou sua redenção nas terras férteis da Fazenda Esperança, no interior de Minas Gerais, onde o aroma do café preenchia o ar todas as manhãs, longe das tentações perigosas da metrópole. Ele descobriu o prazer de ver a semente brotar e se transformar em sustento para muitos. O rapaz tornou-se um especialista na cultura cafeeira, liderando equipes com uma integridade que ninguém acreditaria ser possível 1 ano atrás. O suor de seu trabalho honesto lavou as manchas de seu passado conturbado, permitindo que ele caminhasse com a cabeça erguida e em muita paz. Dona Lourdes vivia seus últimos anos em uma suíte ensolarada da fazenda, cercada pelo carinho de netos e pelo cuidado dedicado de sua filha amada. Embora o Alzheimer ainda nublasse sua memória, ela frequentemente sorria ao ver Luan brincando no tapete da sala, como se reconhecesse a pureza daquela alma infantil. A paz que ela desfrutava era o fruto da colheita de uma vida de sacrifícios e de orações silenciosas em meio à pobreza extrema. Cida sentia que sua missão filial estava cumprida, honrando a mulher que lhe ensinou o valor da dignidade. A mansão em São Paulo foi mantida como um centro de apoio,
Mas o coração da família agora batia mais forte entre os cafezais e as montanhas. Eles celebravam cada colheita como um evento sagrado, convidando os funcionários para mesas fartas, onde não existiam distinções de classe ou de origem. A comida tinha o sabor da gratidão e as conversas eram repletas de planos para expandir as ações de caridade para outras regiões necessitadas. O exemplo dos Cavalcanti inspirava outros empresários a olharem além do lucro, promovendo uma mudança sistêmica em sua comunidade local. Em uma tarde dourada de primavera, enquanto o sol começava a se esconder atrás das colinas verdejantes, um momento mágico aconteceu na varanda principal. Luan, que vinha praticando fonoterapia com muita dedicação, olhou fixamente para Antônio e, com um esforço visível e emocionante, pronunciou a palavra pai. O silêncio que se seguiu foi preenchido por lágrimas de alegria que brotaram simultaneamente nos olhos de todos os presentes naquela tarde. Foi a maior conquista de Antônio, superando qualquer fechamento de contrato bilionário ou vitória judicial que ele já tivesse experimentado anteriormente. Cida abraçou o marido e o filho, formando um círculo de amor incondicional que parecia brilhar sob a luz tênue do crepúsculo mineiro. Ela percebeu que o Giel-Gi Gatnai era a lei suprema do universo e que sua colheita de felicidade era proporcional à sua entrega. A dor do passado era agora apenas uma cicatriz que lembrava a força da superação e a importância de nunca desistir da bondade. O toque da graça de Deus havia transformado o barro em ouro. Não o ouro do metal, mas o do espírito. A trajetória de Cida serviu de inspiração para uma série de livros e documentários, mas ela preferia a discrição e a paz do anonimato em sua fazenda. Ela não buscava glória para si, entendendo que era apenas um instrumento da providência divina para curar aquela família ferida pelo luto e pela culpa. Sua história provava que a delicadeza de um gesto simples pode desarmar o coração mais duro e abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Ela continuava a ser a servente de alma, servindo agora a um propósito muito maior e eterno. Antônio decidiu criar um fundo de bolsas de estudo para jovens talentos das favelas, garantindo que a inteligência e o esforço não fossem desperdiçados pela falta de recursos. Ele queria que outros Tiagos tivessem a chance de escolher caminhos diferentes antes de caírem nas garras do crime organizado e da desesperança. A justiça que ele praticava agora era preventiva e restauradora, buscando equilibrar as desigualdades que ele antes ignorava do alto de sua cobertura luxuosa. A responsabilidade social tornara-se o pilar central de sua existência e de todos os seus negócios futuros. O Bistro Estrela, onde tudo começou, recebeu uma placa em homenagem ao encontro que mudou 3 vidas para sempre, tornando-se um símbolo de humanidade na metrópole. O gerente, Sr. Ricardo, aprendeu a lição da humildade e passou a tratar seus funcionários com o respeito que Cida sempre mereceu. O local tornou-se um ponto de encontro para aqueles que acreditam que o destino pode ser alterado por um ato de compaixão desinteressada. A história da servente e do bilionário passou a fazer parte do folclore urbano da cidade, espalhando sementes de muita esperança. A fé continuava sendo o alicerce que sustentava cada decisão da família, que agora frequentava a pequena capela restaurada dentro das terras da própria fazenda. Eles não buscavam uma religião de aparências, mas uma espiritualidade vivida na prática diária do amor ao próximo e do perdão constante. Luan frequentemente era visto rezando ao lado de Cida, unindo suas mãos trêmulas em agradecimento pela vida que lhe fora devolvida com tanta generosidade. A presença de Deus era sentida no vento que soprava nos cafezais e no riso que ecoava pelos corredores da casa. As sombras de Heliópolis foram substituídas por projetos de urbanização e de educação, financiados em grande parte pela Fundação, transformando a realidade de muitos antigos vizinhos. Cida visitava a comunidade regularmente, não como uma salvadora arrogante, mas como uma irmã que nunca esqueceu de onde veio e de quem a ajudou. Ela distribuía não apenas alimentos, mas livros e ferramentas de trabalho, empoderando as mulheres a buscarem sua própria independência e dignidade pessoal.
O ciclo da pobreza estava sendo quebrado pelo conhecimento e pela oportunidade real oferecida com muito carinho e amor. Tiago casou-se com uma jovem professora da região, formando uma família baseada nos valores que ele aprendeu a duras penas durante sua jornada de queda e ascensão. Ele tornou-se um exemplo para os jovens da fazenda, mostrando que o passado não define o futuro se houver arrependimento sincero e disposição para mudar. Seus filhos cresceram correndo pelos campos, desconhecendo o medo que o pai sentira nas noites escuras da favela paulistana sob o jugo do crime. A linhagem da família fora purificada pelo trabalho árduo e pela bênção da terra fértil e generosa. No horizonte da fazenda Esperança, o sol mergulhava entre as montanhas, pintando o céu com tons de fogo. Ouro e esperança infinita para todos. Antônio, Cida e Luan observavam o espetáculo em silêncio, sentindo a plenitude de quem encontrou seu lugar no mundo após tantas tempestades e provações dolorosas. O silêncio não era mais de solidão, mas de comunhão profunda entre almas que se reconheceram através da dor e se salvaram através do amor. A vida seguia seu fluxo natural, agora guiada pela bússola da compaixão e da justiça divina e humana. Cida olhou para Luan, que agora conseguia ficar em pé por alguns segundos com o apoio de seu pai, e sentiu uma gratidão imensurável. Ela sabia que cada lágrima derramada no passado fora o orvalho necessário para a floração desse presente maravilhoso e cheio de luz. O destino havia cumprido sua promessa, unindo os opostos em uma harmonia que desafiava a lógica dos homens, mas seguia a lógica de Deus. A história de sacrifício terminava ali, dando lugar a uma história de vida eterna, vibrante e repleta de novos sonhos. Eles caminharam de volta para a casa grande, onde as luzes se acendiam uma a uma, sinalizando que o lar estava pronto para acolher mais uma noite de paz. O jantar seria simples, como Cida gostava, mas repleto de significados e de memórias compartilhadas que fortaleciam os laços familiares a cada dia. A justiça de Deus fora feita na terra, provando que quem semeia o bem, colhe a eternidade em forma de amor e de muita serenidade. O toque da graça fora real, tangível e transformador, mudando o mesmo ao redor daqueles três corações unidos. O café servido no final da refeição tinha o sabor da vitória e o aroma da terra brasileira que eles tanto amavam e respeitavam agora. Antônio olhou para Cida e viu nela não apenas sua esposa, mas o anjo que o resgatou da morte em vida e do egoísmo. Cida sorriu de volta, sabendo que sua jornada de servidão terminara para dar início a uma jornada de rainha do seu próprio lar. Eles estavam prontos para o amanhã, pois sabiam que, enquanto houvesse amor e fé, o sol sempre nasceria radiante e belo. A história encerra-se com a imagem da pequena mala de papelão de Cida, agora guardada em um lugar de honra na biblioteca, lembrando a todos da origem daquela graça. Ela servia como um lembrete constante de que os maiores tesouros da vida muitas vezes chegam disfarçados de pobreza e de muita simplicidade absoluta. Luan passava a mão sobre a mala velha, sorrindo com a sabedoria de quem entende que o amor é a única bagagem que realmente importa levar conosco. O ciclo de dor fechou-se definitivamente, abrindo as portas para uma eternidade de luz e paz. A aurora que surgia nos campos da felicidade não era apenas o início de um novo dia, mas o símbolo de uma nova era para aquela família. Eles aprenderam que a justiça divina não falha e que cada ato de bondade ecoa pela eternidade nos corações dos homens e mulheres de bem. Cida, Antônio e Luan eram agora um só coração, batendo no ritmo da gratidão e da entrega total ao próximo necessitado. A vida era bela, justa e abençoada, sob o toque constante da graça que nunca os abandonaria novamente.